São Paulo enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, com coisas acontecendo. E Daronco, hein? Daronco. Isso é de menos. E com coisas acontecendo em São Paulo, o jogo é em Minas, que são mais impactantes do que 3 pontos que quer que seja nesse jogo contra o Cruzeiro, Arnaldo. Então, o São Paulo é o São Paulino dividido em 2 frentes nesse fim de semana. 3. Como de hábito, esse slogan da Band News pro Corinthians aí, esse ano é mais pro São Paulo que pro Corinthians. É que o Corinthians tem os casos da cúpula do Parque São Jorge, né? Casos no DP e todas essas coisas todas. Mas o São Paulo também está nesses 10 minutos. 10 minutos, né, Vessone? 10 minutos muda tudo. Ontem do G4 de ontem para hoje, velho, olha, dá para escrever um livro, né? O jogo, acho que vai ser um jogo, claro, super difícil, mas me parece ser um jogo interessante. 2 times que jogam de uma forma interessante. Eu não sei se o Cruzeiro vai conseguir ter todos os jogadores, porque jogou com o Galo na quarta-feira, né? Meteu 2-0. Mas o estádio deve estar cheio, está num pique absurdo. E o São Paulo também vem bem no Brasileiro, vem jogando bem, vem pontuando. Aliás, os 2 últimos adversários deles, né? Atlético no Clássico, o Cruzeiro na Copa do Brasil, e Atlético, no caso do São Paulo, no Brasileiro. Os 2 jogos aí, as 2 derrotas que acabaram dizimando o trabalho do Cuca. No caso do São Paulo, tirou em sábado, jogo, tem concorrendo com o jogo a cirurgia do Lucas no Einstein. Para onde você botava seu repórter? No Einstein ou no Mineirão? Essa é uma pergunta. Ou você colocaria o repórter no Morumbi, lá no Conselho de Administração, com os caras discutindo a possível parceria lá com a base, que agora, segundo o São Paulo, será gerida pela Galápagos, que também está gerindo o fundo, o FDIC. Então, o meu repórter também teria que mergulhar na Galápagos. E, ao mesmo tempo, não está descartada a participação do Marinax. Pelo contrário, deu entrevista para o nosso colega Marcelo Beckler. Aliás, que trabalho bom faz a TNT no entorno da Champions League. Ela consegue perguntar para o Mourinho, para o Marinax, para o Guardiola, coisas que interessam ao público brasileiro. O Beckler foi lá e perguntou para o Marinax. E aí, Marinax? Bom mesmo. E aí, Marinax? Eu tenho um negócio com a base do São Paulo. O Mourinho está na pista, hein? Também, falando nisso. Foi demitido. Quem? O Mourinho. O Mourinho foi demitido do Fenerbahçe. Sim. Mas daí, aliás, só o parênteses, é um dos candidatos a substituir o técnico do Nottingham Forest, também português, que brigou com o Marinax. Fecha parênteses. Né? Então, você vê como é que é o mundo do Marinax. Enfim, o São Paulo, no sábado, tem 3 coisas. O jogo... não, tem 4. Putz, preciso de 4 repórteres. Então, um está no Mineirão, o outro está no Einstein, o outro está no Morumbi, né, para o Conselho de Administração, e o quarto está colado no Belmonte e no Rui Costa, que são os responsáveis por futebol, porque na terça-feira fecha a janela e o São Paulo tenta contratar um jogador e inscrever outro sem ter dinheiro, você tem não sei o que lá. Esse é o mundo do São Paulo. O Vessone não vai precisar de 4 repórteres amanhã, não. Ou no domingo. Vai botar todo mundo lá na Neoquímica Arena, que talvez mude de nome. Mas o São Paulo precisa de 4 repórteres. Aí você escolhe onde você vai colocar cada um, Tirone. As suas forças. E aí, Massa, onde você colocaria? Eu coloco lá no Einstein. Só tem um, coloco lá no Einstein, porque a gente precisa saber exatamente, cara, o que vai acontecer com o Lucas. Entendeu? É uma atroscopia investigatória, pelo que eu vi. Né? O fato de ser uma atroscopia, a atroscopia é o procedimento, né? Que você coloca dentro do organismo uma câmera para ver o que está acontecendo. E se precisar de alguma coisa, vai um bisturi junto para fazer o corte. Então, eles não sabem o que tem no joelho do Lucas, o que causa essa dor. Né? Tentou o tratamento convencional, tentou tomar infiltração, a dor não para. Então, tem que abrir o joelho para ver, né, o que tem lá dentro.
E isso, por si só, vai tirar o Lucas de 30 dias de futebol, porque tem que cicatrizar ali aquilo que você está mexendo. Então, meu amigo, eu colocaria lá no Einstein para entender exatamente que lesão é essa que está afligindo o jogador, até porque o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. E o Lucas vai ser muito importante porque o São Paulo está nas quartas de final de Libertadores. É simples. Eu mandaria lá para o Einstein, se eu tiver os 4 repórteres, se eu tivesse os 4 repórteres, o segundo em ordem de importância mandaria para ver o Marinax, que negócio é esse, né? E por aí vai. O terceiro na janela e o quarto vai pro jogo. Tá vendo aí, ó? Isso. E nós estamos pagando a gasolina do Ale Salvador para ele ir lá pro Mineirão, tá vendo? Falei pra você. O meu não. O meu é o jogo. Eu acho que o jogo é mais importante. É sagrado, né? E essa artroscopia, gente, hoje tá tão evoluído. Bora. Virou um negócio muito tranquilo. Eu não sei no caso dele, que é um caso mais específico e tal. Mas o jogador vai fazer artroscopia. Em 20 dias o cara tá no campo jogando, numa situação normal. Então, de verdade, eu acho que essa situação do Lucas é bem mais tranquila. O Marinax eu acho que é importante, mas o jogo eu mandaria para o jogo, porque o jogo para o torcedor sempre é o mais importante, é o que vale. Jogo, né, desculpa, Vessa, no jogo tem a dúvida de quem vai substituir os 2 novos contundidos do São Paulo, né? Cada semana tem 2. Quem vai substituir? Eu acho que está mais simples responder essa pergunta, se nada acontecer no treino da tarde. O substituto do Marcos Antônio deve ser o Pablo Maia, com o Rodriguinho permanecendo no time. Então, o meio-campo seria Pablo Maia, Bobadilha e Rodriguinho, em tese. Não deve voltar. O Wendel deve entrar no lugar, em princípio, do Enzo Dias, que está suspenso. E no lugar do André Silva, já que não tem centroavante, propriamente deve jogar o Ferreirinha, que tem atuado como atacante. Em tese, é isso. Né? São 3 alterações em relação ao time que vinha jogando. Agora, vocês não perguntaram para mim, mas o meu repórter, se eu tivesse um só, ele iria para a votação lá da história do... Não é ainda a votação, Tironi, é uma apreciação da coisa. Enfim, o Conselho de Administração não está marcada. Eu iria para apreciação. Sim. Eu iria para apreciação do negócio aí, que eu acho que é a coisa que mais vai impactar a vida do São Paulo daqui para o futuro. Tudo muito nebuloso ainda. O negócio que era 600 milhões já virou 300, agora é menos. Agora o Marinax não tá, agora é Galápagos. Tá tudo muito. Eu acho que é um assunto, é um tema muito importante para ser tratado da maneira como o São Paulo está tratando, como que ninguém sabe direito o que é. Que ninguém sabe exatamente. Não sei o que lá, operacional, é parceria, é venda, é empréstimo, ninguém sabe direito. Tudo, muitas pontas cheias, muitas pontas abertas dessa história aí, que não estamos falando de pouca coisa, estamos falando daquilo que o São Paulo, daquilo que sustentou o São Paulo nos últimos 40 anos, que foi a sua base. Né? Não estou exagerando, não. Diga lá, Massa, você fez uma cara de um muxoxo de... Não, é isso mesmo. Só cocei o olho. Tem toda a razão. Bom, a gente já fez os nossos palpites, né? Ontem na TV, então vocês fiquem atentos a eles. Só uma coisa, aquele Marcelo Rian não deu certo lá do Japão, né? Pelo visto, né? Não vem, não. Também era muita areia pro caminhão, eu acho, Bessoni. Estava emprestado num clube japonês, pertence a outro, janela fecha dia 2. Eu acho engraçado umas coisas, né? Porque, assim, se uma coisa é o Marcos Leonardo. Porra, Marcos Leonardo, tá lá, não vai ser inscrito, etc e tal. Se você consegue contratar um jogador desse, vazar, ou demorar, ou furar, ou dar com os burros na água, tudo bem. Agora, quando sai um nome, com todo respeito, de um jogador como o Marcelo Rian, ou você tá com o cara no avião vindo do Japão para São Paulo, não faz o menor sentido, certo? Porque tipo o lateral esquerdo lá do nada, que acontecendo. Tá Jamal lá. O Jamal Lewis. Sabe o que está acontecendo hoje? Não é só no São Paulo bastante, mas
E é interessante porque é um trabalho novo, né? Que é um trabalho de scout. O scout identifica o Marcelo Rian. E hoje em dia você consegue ter acesso aos jogadores draftados pelo scout. Eles não passaram ainda exatamente por uma negociação. Draftou, vou ver qual que é a situação do rapaz aqui. Se teria alguma contratação de contratá-lo. Até aí já vazou o nome, já tá Marcelo Rian. Marcelo Rian bate de direita, Marcelo Rian faz gol de nariz, Marcelo Rian faz... O clube dele falou, eu não topo cedê-lo, eu não topo abrir mão do... Consulta. Ele não abre mão da saída dele. Até porque para abrir mão de alguma coisa, normalmente você precisa pagar alguma coisa. E o São Paulo hoje não tem condições de pagar alguma coisa. Ele oferece normalmente um empréstimo, né, gratuito no início para o clube e uma possibilidade de compra lá depois, né? Essa é a negociação do São Paulo que caixa não tem. Cara, deixa eu falar um pouquinho sobre essa operação da Polícia Federal, acho que vale a pena falar. E o Enzo está suspenso, então capaz de jogar, né? No fim de semana contra o Cruzeiro. Essa é uma possibilidade, embora ele tenha voltado a treinar com os companheiros só na quarta-feira, né? Então a dúvida para esse jogo é ou o Wendel ou o Patrick, né, da base, que jogou no Recife, né, quando o Enzo não pôde jogar. Posso perguntar um negócio? Pode. O mistério Lucas foi desvendado ou não se sabe ainda? Visão da presença do Rafael Tolói entre os relacionados. O Rafael Tolói foi contratado, está no BID, está inscrito, etc. Mas estava de férias, não joga desde maio. Então, também, assim como é dúvida a inclusão do Wendel na lista de relacionados, idem para o Rafael Tolói. E o Mailton, lateral que veio lá da Chapecoense e pertence ao Metalist, o Metalist está com 150 transfer bans na FIFA, é um clube com um nome sujo na FIFA, e a FIFA está ainda relutando a liberar a inscrição do Mailton. Então também não se sabe se o Mailton aparecerá no BID até sexta-feira. E, por fim, a questão do centroavante, né? Você vai dormir com a informação, com a questão do Marcos Leonardo, que é um devaneio, né? O Marcos Leonardo talvez essa, né? Nem o Palmeiras nem o Flamengo tivessem condição de contratar hoje, dependendo da cifra. Ele talvez custasse mais caro que o Vitor Roque, né? O Al-Hilal pagou 40 de euros nele. Sim, o que aconteceu com o Marcos Leonardo? Ele não foi inscrito, a questão dos clubes, como o Neymar, ele não foi inscrito no Campeonato Árabe, na Liga Árabe, pelo clube dele. Estão contratando o Darwin Nunes do Liverpool. Porque tem limite de estrangeiros. Tem limite de estrangeiro. A partir daí, tudo bem, o que vai fazer o Marcos Leonardo e o clube dele? Aí, vamos pegar o exemplo do Neymar mesmo, porque ele não foi inscrito e voltou ao Brasil. O Santos está conseguindo pagar o Neymar? Não. Não, né? Para o Marcos Leonardo jogar no São Paulo, ou seria uma abnegação financeira do clube, do jogador, por 4 meses, vou virar faquir. Ou não tem a menor condição. O que aconteceu? O Petros, que joga lá na Liga Árabe, grava lá uma história sugerindo o Marcos Leonardo, amigo do Marcos Leonardo, colocam fotos do Marcos Leonardo com a camisa do São Paulo, bebê no Morumbi, com o pai. O Casares possa seguir o Marcos Leonardo. E eu acho que para o torcedor isso é muito, é completamente distante de uma realidade, completamente árdua, é quase uma sacanagem. Exato, é uma sacanagem com o torcedor, né? O que não quer dizer que o São Paulo não vá tentar buscar um atacante na faixa. O São Paulo ia contratar, pela folha de pagamento e com atraso, um zagueiro, um lateral direito, e talvez um meio atacante para o lugar do Lucas Ferreira, Matheus, etc., que saíram. Ainda tem um espaço na folha de pagamento. E esse espaço vai ser utilizado na contratação do centroavante. Centroavante, eu tenho aqui, ó. Não posso pagar o direito federativo. Você topa por um empréstimo? Se topar, o São Paulo vai contratar o centroavante. Se não, não vai. É simples assim. Então é isso, galera. Sobre o fundo de investimento aí que o São Paulo ia abrir, ainda tá meio nebuloso ainda. Da base aí e tal, o Marinax iria investir cerca de 250 milhões a 350 milhões, mas a gente ainda não sabe muito sobre isso, só saiu os valores só.
e vai pra votação lá do conselho, e qualquer nova informação a gente traz pra vocês, tá? Isso é muito importante, porque se o São Paulo errar nisso, o São Paulo se ferrou, tá? Porque o São Paulo vai abrir a mão de uma parte, acho que é 30% da base, sei lá, acho que é mais ou menos isso aí. A gente não sabe ainda muito, como o Ronaldo falou, ainda tá muito nebuloso ainda, então a gente tem que entender um pouco melhor sobre isso, mas é muito importante. Pode entrar aí 300 milhões no São Paulo, o São Paulo tem que fazer esses 300 milhões, o São Paulo deveria pagar dívida, cara, principalmente dívida bancária, porque o São Paulo tá asfixiado financeiramente. E sobre Lucas, vai fazer uma cirurgia para passar um mês fora, cara, impressionante. O Lucas perdeu praticamente um ano no São Paulo, né? Tomara que ele volte rápido, né? E o São Paulo tá atrás de um atacante do Japão, né? Tá tentando uma negociação, tá difícil, cara, mas por enquanto nenhum reforço. Lembrando que a janela fecha na terça-feira e o São Paulo amanhã joga contra o Cruzeiro, jogo duríssimo, e amanhã a gente traz a provável escalação do São Paulo para vocês, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, todos se inscreve pra Band Esporte, link aqui na descrição. Qualquer nova informação a gente faz um react aqui pra vocês aqui, valeu? É nóis!